Então, como que Exatamente. você coloca tudo isso quando você vai explicar para quem não sabe do que a gente está falando? Eu tento fazer várias analogias com o que acontece na vida da pessoa, porque se a gente falar, você é energia, a pessoa, tá, tudo bem, não vai entender. Então, o que eu faço? Bom, a gente tem aí a tomografia computadorizada. O que ela faz? A ressonância magnética. Então, ela vai fazer um scanner, porque ninguém te encostou, ninguém abriu o teu corpo para ver se tem um tumor. A máquina, ela consegue fazer um scanner no teu corpo. Então, ela vai passar, você entra naquele tubo, todo mundo aí que conhece tomografia, na ressonância, tem ímãs poderosos ali dentro. Tanto é que você não pode entrar com nada de metal. Por quê? Porque o seu corpo, ele eletronicamente falando, ele tem carga. Então, a máquina, tem um ímã tão poderoso que ela consegue puxar a carga do seu corpo para cima ou para baixo. Enfim, a máquina ela vai fazer essa projeção do seu corpo, do scanner, e vai mostrar, e aí o software vai interpretar aquela frequência que os seus órgãos estão emitindo e ela transmite essa frequência em forma de imagem. Isso é uma tomografia, é simples pensar assim. Então, beleza, como é que forma a imagem por dentro, tá mostrando os meus órgãos lá? Porque cada parcela do seu corpo, cada tecido, tem um sinal vibratório, tem um RG de frequência que eu gosto de falar. Então o seu osso, o tecido ósseo, as moléculas que compõem o osso, que compõem a pele, cada um deles tem um RG de frequência e a máquina ela sabe interpretar o que é pele, o que é osso, o que é pâncreas, e aí ela forma aquele scanner. Se por acaso tiver algum nódulo, algum câncer, porque o que é o câncer? O câncer nada mais é do que uma célula que começou a entrar numa frequência errada. Pensando na parte atômica, de onde vem a doença? Ela tem que vir de alguma fração minúscula, alguma coisa aconteceu de errado para que aquele tumor aparecesse. Então, a vibração errada de um átomo começou a transpassar para o outro átomo, porque a gente o desenvolvimento do ser humano são células divisíveis, enfim, então ela vai dividindo e formando um tecido. Caso esse tecido comece a ter uma produção errada, isso vai exacerbar e vai começar a produzir um tecido com vibração errada. E é por isso que a máquina consegue interpretar aquele scanner e mostrar uma mancha. E aí é por isso que você vai atrás daquilo, porque no pulmão ali apareceu um ponto preto. O que é o ponto preto? É uma frequência que a máquina interpretou como sendo errada. Então, quando passou aquele scanner e viu que a frequência pulmonar correta não é aquela, a máquina vai falar, opa, tem um negócio aqui que eu não consigo identificar como sendo normal, de um tecido pulmonar normal. Então vale a pena uma investigação melhor aí para saber se isso é um tumor, se é um nódulo, se é benigno, se é maligno. Então é a medicina moderna já, trabalhando com a quântica, entendeu? Então as pessoas acho que relacionam muito quântica com esotérico. E não tem muita ciência por trás. Quando a gente fala energia, já vem o esoterismo, já vem o bruxismo, as coisas mais... E engraçado que até hoje em dia, se você pensar bem, até eles tinham razão, as bruxas, né? Porque tudo é energia, você pensa, tá, beleza, tudo é energia. Até a religião, né? Você pensando um pouco mais de religião, assim, a ciência já começa a falar, acho que os caras estão falando esse negócio já há 5.000 anos atrás, eu acho que é interessante a gente investigar isso, porque eu acho que eles tinham um pouquinho de razão, entendeu? Então, eu acho que a ciência e o esoterismo começaram a andar meio que em paralelo e tem uma hora que essas duas ondas elas vão convergir para um ponto em comum. Porque realmente o que eu estou vendo é que eu vim da área científica, mas hoje não tem mais como separar isso. Tá um negócio... Não tem, é um negócio absurdo, porque aí você fala assim, toma um remedinho aí para depressão. Então, assim, tem muita patologia, até para animais, né? Patologia, tipo um trauma, alguma coisa assim, que não tem como a ciência explicar como é que acontece um trauma. Quanto que é o seu trauma? Não tem como mensurar. Isso é uma coisa muito muito pessoal, né? É muito energética, se você falar, né? Energia. Então, às vezes tem uma pessoa que tem uma energia ruim. Pô, a gente sempre falou isso, a religião sempre fala isso, né? Sempre falou que a pessoa tem a religião, aquele lugar tem uma energia ruim. Então, isso é real, isso acontece, né? Isso tem um nome na terapia quântica, no mundo quântico, chama entrelaçamento quântico. As coisas que você faz hoje se refletem em algum momento lá para frente, tá tudo interligado, é como se fosse um monte de fio emaranhado que se você mexe em um ponto, lá na outra ponta vai mexer também. Então assim, a gente tá no mesmo barco. Tudo que você faz hoje na sua vida ou na sua saúde
ela vai interferir não só em você, mas em todo o ambiente que tem à sua volta. Isso a ciência já consegue explicar algumas coisas, né? Ainda bem superficial, porque é muito inexplorado e não é mensurável. É que a ciência normal, né, a ciência clássica, ela quer coisas para mensurar. Mas quanto é? Mas você fala assim, é dor. Ah, eu tô sentindo dor. Mas quanto é a sua dor? De 1 a 10, de 0 a 10, né? Então é muito pessoal. Então não tem como você falar, pô, essa terapia é boa porque do 0 a 10 ela cura 10. Porque cada um tem uma sensibilidade diferente. É a história então do... isso... então cada um tem a sua percepção. E a ciência não consegue estudar percepção. Não tem medicamento para, você tem uma dor 8 aqui, então vai usar o produto para dor 8. Não existe isso. Mas pela quântica, pela terapia vibracional, você consegue ir atrás.